Olá, hoje é dia de conversa com uma convidada especial. Nesta semana celebramos o início do mês de Adar, Rosh Chodesh Adar. Por esse motivo estou aqui com a Rabina Fernanda Tomczynski Galanternik, rabina da comunidade Shalom de São Paulo, a comunidade Masorti do Brasil. Olá, Rabina Fernanda, que prazer de ter você aqui hoje conosco. Oi, Mari, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a tua disponibilidade, teu tempo e a possibilidade de falar com você de um tema que eu pessoalmente acho bem relevante. Estamos e podemos combiná-lo com esse mês de Adar. Estamos começando o mês de Adar, um mês que tem a festa de Purim, a festa que tem uma protagonista mulher, e poder ter você aqui com a gente como rabina nos dá um grande assunto para falarmos das mulheres, nas mulheres no judaísmo, as mulheres no lugar público, né, judaico, na observância pública, que podemos dizer que é um tema bastante recente, né, dentro da tradição judaica. E, bom, gostaria de te ouvir, que você possa nos contar sobre você, sobre essa decisão de ser rabina, sobre a tua jornada, como é, como foi, como é, qual a mensagem que você tem para nos dizer como mulher, como rabina, eh, neste mês, né, que começa com esta festa, com essa mulher protagonista. Queremos muito te ouvir, Rabina Fernanda. Uau, são muitas coisas. E eu acho que o vínculo com o Purim, ele é bem interessante, se a gente pensar na questão de protagonismo público feminino. Para quem conhece um pouco mais a história do Purim, pode que lembre que a Rainha Esther, para fazer toda a trama dela e conseguir salvar o povo, faz tudo isso de forma bastante discreta. Tudo acontece dentro dos seus aposentos, reuniões com o banquete que ela faz pro rei, pro Amã, né? Tudo isso é bem privado. A gente sabe porque a gente está dentro desse espaço, mas é uma questão bem privada. Ao contrário do que faz a rainha Vashti, que é a rainha anterior à rainha Esther, que começa o livro, que publicamente diz para o rei que não quer ceder aos seus caprichos e desejos. Então, essa dinâmica aí no Tanar, né, nessa história que a gente vê aí na história de Puri, do espaço da mulher, do público e privado, é bem marcado. Né? A mulher que está no espaço público, que se faz ouvir no espaço público, tem uma punição, e a mulher que se faz ouvir no espaço privado, ela consegue o que ela quer. Né? E isso foi assim por muito tempo. Né? Acho que os séculos e séculos que nos contam que a mulher não participava, em geral, do mundo público, né? Da esfera pública de decisão, da esfera pública, né, de aparecer e tomar lideranças, mas vira e mexe a gente escuta histórias de mulheres que sim impactaram decisões masculinas. A gente vira e mexe aparece no Talmud, nesse material rabínico, né, que é posterior a Esther, né, o livro de Esther que a gente lê em Purim, mas a gente já vê também no Talmud homens, às vezes, que falam, preciso perguntar para minha esposa, ou que vão até a sua casa ouvir, né, sabedorias que aparecem que eles, os homens, não têm, mas tudo, de novo, dentro desse espaço muito privado. Mas que, por outro lado, não era diferente do que acontecia no mundo não judaico. Então, não é que era diferente, ou que era exclusivamente judaico esse mundo da mulher ser privada, né? Acontecer na casa. Né? E isso é o que vai mudar nas duas frentes, tanto na esfera judaica quanto na esfera pública, quando as mulheres começam a, por necessidade, ter que ir para o mundo
fora das suas casas e trabalhar, e aí começam a também demandar suas necessidades. E o judaísmo, que nunca foi alheio ao mundo ao seu redor, também começa a precisar responder a essas necessidades da mulher que passa a vida fora do mundo sinagogal ou mundo da casa, trabalhando, sendo responsável por várias coisas, e quando chega em casa, chega no espaço comunitário da sinagoga, não tinha esse lugar. Então essas demandas começam a surgir. E a gente começa a mudar dentro do judaísmo também, né? Alguns movimentos do judaísmo mais rapidamente que outros, né? Mas acho que isso faz parte do judaísmo como um todo, essa vivência dos passos e quanto a gente demora para incorporar esse mundo ao redor. Mas essas questões das mulheres serem protagonistas também no mundo público, também vai acompanhando tardiamente, né? Tardiamente, digo, depois de um pouco que vai acontecendo no mundo em geral, talvez colocar assim, vai refletindo em necessidades também das mulheres judias de quererem participar e quererem fazer. E aí surge a possibilidade de uma mulher ser rabina, que também não foi nem a primeira coisa, né, nem a última decisão, né, que foi tomada, ou que será tomada em relação ao papel e à responsabilidade da mulher dentro do judaísmo. Começa com coisas muito menores, com participar, né, da reza diária, ser contada para o quórum mínimo de pessoas. Começa com poder ler da Torá. Começa com essas coisas que são talvez mais né? Porque é aquela sinagoga, mas aí uma pessoa fala, não, se uma pessoa pode participar, pode ler, ela pode poder ensinar, ela pode poder isso, ela pode ser testemunha, né? E tudo isso vai crescendo, né? E ser rabina, quando eu falo que não é a última, né? A questão de ser testemunha veio até depois, porque ser testemunha requer um peso importante, e nem todo mundo, mesmo dentro do movimento Massorti, né, aceita ainda mulheres como testemunhas. Então, esses caminhos são lentos, porque a gente está falando de milênios de uma tradição que registrou isso e tem uma forma mais rígida, talvez, de fazer as suas mudanças de protocolo, mudanças de práticas. Na verdade, são mudanças de paradigmas, né? Bastante significativas. Eu acho que você cita algo muito interessante de trazer que a questão da mulher, né? Era uma questão também sociológica, é uma questão sociológica, né? Ou seja, como também uma tradição espiritual tem que acompanhar, né, as mudanças, os avanços da humanidade ou as mudanças sociológicas para poder significar para esse grupo de pessoas, porque senão não significa, ou seja, fica alheia à vida que as pessoas vivem, né? Mas assim, Rabina Fernanda, eu te ouço e parece que foi tudo muito fácil, né? Muito simples. Parece que quem está nos ouvindo, né, fala, puxa, que fácil, que... Mas imagino que o caminho deve ter sido árduo para as mulheres, como foram os outros caminhos, né, de defesa dos direitos delas. E acredito que também tenha sido também na tradição judaica. Não sei se você quer falar algo sobre isso. Bom, sem dúvida, acho que nada foi fácil, nada ainda é fácil. Acho que mesmo às vezes a gente acha, sei lá, em alguns espaços em que já ficou fácil, já ficou óbvio a participação feminina, mesmo assim não é. A gente sai um milímetro do nosso espaço, do nosso espaço comum, e aí a gente já começa a encontrar
alguns questionamentos que muitas vezes vêm de lugares de duas razões. Uma delas é desconhecimento. Muita gente fala, não, sempre foi assim, aquela frase que me dá arrepio, né? Sempre foi assim, e de novo, né? Aqui, nessa conversa aqui que a gente está tendo, a gente já falou de alguns exemplos de vezes que foi assim, não necessariamente foi assim, né? Sempre teve a participação importante feminina, um pouco mais discreta, né? Mas o sempre foi assim, que as mulheres não participavam, não era bem assim. Então, esse sempre foi assim, me deixa nervosa. Né? E tem aquelas pessoas que dizem, usam o sempre foi assim para legitimar uma prática familiar que, obviamente, era assim, por razões sociológicas. Então, tem uma... Né, apesar da frase ser a mesma, né, você que foi assim, acho que ela não é necessariamente igual de onde veio. Né? O desconhecimento diz que sempre foi assim, então não pode mudar. Tá? Mas o que a gente sabe, o judaísmo, desde sempre, é que teve que se adaptar e conhecer o mundo aonde estava. A gente fazer uma pequena comparação rápida, né, do que é o judaísmo sefaradi, que você sabe bem, e do que é o judaísmo ashkenazi. São dois mundos que podem ser completamente diferentes. E a gente não está falando de 2.000 anos atrás, falando de 70 anos atrás. A fundação do Estado de Israel foi... algumas dessas coisas entraram em evidência mais ainda. Então, assim, o judaísmo sempre teve essa possibilidade de encontrar uma sociedade para qual vivia e se adaptar e dar seu jeito, suas cores, seus áreas a essa vivência judaica. Porque agora, no século XXI, esse elemento particular das mulheres estarem no mundo, sociologicamente falando, não podem também influenciar uma mudança de paradigmas e de ações e de vivências dentro da tradição religiosa. Então, isso é uma questão do não sempre foi assim, da ignorância. Sempre foi assim, e porque quero preservar, eu sei que isso existe, eu quero preservar uma tradição familiar, eu às vezes respeito mais do que outras vezes. Confesso aqui, né? Porque a minha avó, eu escuto mulheres falando, meninas Bat Mitzvah, por exemplo, falaram, mas a minha mãe não fez, não colocou tefilin, eu também não vou colocar. Mas tem tantas coisas que as meninas, as mulheres fazem, que as mães, as avós não fizeram. Por que é tão sensível esse ponto dentro da tradição religiosa que não é em outras áreas da vida? Essa é uma dúvida que eu fico. E que isso fica tão evidente dentro da tradição religiosa em outros aspectos. Muita coisa. Não é Uma boa pergunta que você faz, talvez uma boa pergunta para todas nós mulheres, né, que também ouvimos, ou todos os homens que também estão ouvindo, que muitas vezes precisam autorizar e legitimar, né, às vezes familiarmente, esse lugar das mulheres da família, né? Queria somente esclarecer algo dos sefaradis que nasci. A Rabina Fernanda falou porque eu tenho ascendência sefaradí. E, inclusive, no Becol, Rabina Fernanda, temos vários episódios onde explicamos a diferença entre Ashkenazi e Sefaradi, os costumes Ashkenazim e Sefaradim, que vocês que estão nos ouvindo agora também podem procurar. Mas eu, pessoalmente, como mulher, eu estou muito feliz, assim, muito representada de poder estar conversando com uma rabina. Queria aproveitar esse momento, né, que você nos conte, né, o que uma rabina faz, né?
que ela faz na sua profissão, né? Na sua função como rabina? Uau, essa é uma pergunta bem difícil. Mas é É, linda, não é? é linda. Não, é linda. Porque eu acho, às vezes tem uma ideia, eventualmente, de que a rabina. Eu já tive essa pergunta. Assim, para estudar para ser rabina, eu estudava menos que meus colegas rabinos. O que implicaria que a minha função do meu trabalho como rabina seria algo ou menor, né, um escopo menor de ação, ou mais simples. Por que que eu teria que estudar menos que meus colegas homens? Me lembro dessa pergunta e falei, ué, mas por que que isso faz diferença, né? Por que que meu gênero faz diferença na quantidade de material que eu estudo, no tempo que eu estudo? Porque que às vezes também não é óbvio o que que um rabino, né, homem faz, às vezes. Muita gente não sabe, né? Porque eu vejo muito o que está acontecendo na sinagoga, eventualmente, né? Tá liderando serviços religiosos, que acontece numa fração muito menor da semana do que todas as outras coisas que vão acontecendo. Mas a vida rabínica, ela é entrar em contato com as pessoas, ela é criar projetos para que as pessoas se engajem numa vida mais judaica, é, ela é participar da vida das pessoas, trazendo essa pitada judaica, esses momentos de vida que às vezes são mais felizes, às vezes são mais difíceis. É um lugar de escuta, é um lugar de ensinamento, e que, a verdade, não faz diferença, né? Mulheres e homens ou não deveriam fazer diferença, apesar de que em alguns lugares, mesmo em lugares onde existem rabinás, né, existem diferenças de função por conta de gênero, mas o trabalho é isso, é estar com as pessoas, é ensinar, é, é encontrar essas brechinhas e dar uma pitadinha de judaísmo na vida de cada um. Isso é muito legal de ouvir, né? E de poder esclarecer, né? Que a rabina não é que tem funções diferentes, né? De um rabino. Tem as mesmas responsabilidades, as mesmas funções, né? E, e assim, quando eu vejo uma rabina, eu acredito também que ela traz um olhar desde seu lugar do feminino, né? Que é diferente. Que a vida, né, o mundo precisa desses olhares, né, dos diferentes olhares e como acrescentam e completam, né, uma visão de algo. Então é bom te ouvir, inclusive rabina também significa mestre, né, rabino, rabina, rabino, rav, na tradição judaica. Não é um sacerdote, né? O sacerdote tem outra palavra, é outra função. Muitas vezes as pessoas confundem que o rabino é o sacerdote judeu, né? E rabino na tradição, o rabina na tradição judaica, não é sacerdote, né? O sacerdote é outra função, né? O rabino na tradição judaica é mestre, é professor, né? É quem ensina, né? Quem tem um estudo, né? Que ajuda as pessoas também, inclusive, a se vincularem com os ensinamentos desta tradição. Talvez seja um bom interlocutor, né? Uma boa ponte, quem faz a ponte entre as pessoas. Você, Ravina Fernanda, o que você gosta de ensinar? Ui, o que que eu gosto de ensinar? Eu gosto de ensinar muitas coisas. Eu, assim, confesso que a minha paixão está no mundo clássico, né, em termos de estilo de literatura. Então, assim, eu gosto de ensinar a Torá, Tanakh, né, que é a Bíblia, né, judaica em geral. Gosto muito de ensinar Talmud e Midrash.
E por que que eu falo que é um estilo clássico de literatura? Porque Midrash, que é esse estilo de literatura, é uma coisa que tem até hoje. Então, escrevendo até hoje, tem o que a gente considera dentro da biblioteca judaica, os Midrash clássico, que são até aí um momento específico, mas como estilo de literatura é uma coisa que continua sendo escrita. Então, essa possibilidade, e o que eu gosto disso, né? A possibilidade de olhar para o texto, viajar nele e poder trazer significado para o agora, para o hoje. Que eu acho que isso é uma coisa que vem acontecendo sempre. Isso sim vem acontecendo desde sempre. Né? Sempre a gente tem que sempre atualizar. O Talmud e o Midrash, o que eles fazem justamente é pegar esse material bíblico e dar uma atualizada. Eu gosto sempre de olhar para esses materiais clássicos, né? Olhar para o Tanar e falar o que a gente, como a gente, século XXI, se relaciona com esse texto. Isso é muito legal que você está trazendo, né? Porque, de novo, se queremos que seja um texto próximo para a gente, ou a gente encontra a maneira que ele fale com a gente, ou seja, que se relacione conosco, ou vai ser muito difícil deixá-lo próximo. E acredito que seja uma arte, né? Uma grande sabedoria poder aproximar esse texto milenar para os dias de hoje. Que bom, que bom. Bom, e estamos chegando já quase a nosso final da nossa conversa, né? Poderia ficar horas conversando com você. Tenho muitas perguntas para te fazer, mas também temos um tempo aqui no episódio, né, da semana. Eh, chegando ao final, o que você gostaria, né, de falar desde teu lugar de mulher? Os últimos minutos são para você. Bom, acho que eu também poderia ficar nessa conversa aqui muito tempo, porque realmente acho que é algo que é importante para a gente pensar hoje, esse espaço, às vezes, separado, em que a gente dá muita autonomia, muito protagonismo para as meninas, para as mulheres, e que às vezes, quando entra nesse âmbito religioso, fica uma situação um pouco diferente. Então, acho que a mensagem que eu possa dar é que eu acho que a gente tem que garantir o nosso espaço, e ganhando esse espaço. Também não adianta, acho que isso daqui é uma conversa que você mencionou num outro momento dessa nossa conversa, para os homens também que estão ouvindo, não adianta os homens darem um espaço, as mulheres não tomarem, não adianta as mulheres quererem fazer alguma coisa no espaço onde os homens também não conseguem se mexer. Talvez seja, se os homens não estão aí preparados e dispostos, o caminho tem que ser comer pelas beiradas, né, gente? Essa expressão em português, né? Então, indo aos poucos, explorando, não chegar, né? Coisa que eu gosto de falar, não chegar com o pé na porta, porque assim a gente não consegue nada. Mas é garantir que a gente tem esse espaço. Rosh Chodesh, que é esse espaço feminino, o coletivo feminino, é saber que mulheres não estão sozinhas. Elas podem recorrer a outras mulheres, às vezes em outros lugares, e falar como você fez, ou como você chegou aí, ou como a sua comunidade chegou aí, para poder ir construindo esses caminhos. E não aceitar o sempre foi assim, talvez de nenhum dos lados, nem daquele que quer necessariamente só legitimar que a minha avó fez ou deixou de fazer, e muito menos ou sempre foi assim pela ignorância. Então, é ir atrás das ferramentas desse coletivo que existe já em muitos lugares. Bom, muito obrigada. Obrigada pelo teu tempo, obrigada pelos teus ensinamentos e obrigada por ter escolhido também ser rabina e de alguma maneira ter nos aberto, né? A porta, as janelas, o coração, né? De tantas mulheres, de poder entender que também esse é o nosso lugar também na tradição, no espaço público, na verdade, onde nós queiramos, no público, no privado,
na tradição, nos estudos, nos rituais, onde nós quisermos estar. Então, obrigada por tudo isso, Rabina Fernanda, e por ter estado com a gente. Obrigada a você, Mari. Obrigada pelo convite de novo. Ótimo. Você gostou desse papo de hoje? Então, não esqueça de curtir, de compartilhar e de deixar um comentário. Para nós é muito valioso os comentários que vocês nos deixam. E se ainda você não se inscreveu no nosso canal, pode se inscrever agora. Até semana que vem. Tchau, Leitra Ott.